Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. André, Giovanni, Leandro, Roger, boa noite a todos. Ok. Pessoal, vamos aguardar mais um minutinho, certo? E aí a gente começa com o nosso assunto da aula de hoje, beleza? Roger, não teve exercício da última aula. Pois é, Roger. Eu estava percebendo hoje, pessoal, que eu acabei esquecendo de anexar aí para vocês, né? O PDF do material apresentado na aula passada e exercício de fixação, que eu deveria ter feito esse final de semana. Então, vou ter que fazer isso, anexar tanto o material da semana passada como o material que eu vou apresentar para vocês hoje, amanhã, tá? Amanhã eu vou fazer esse envio aí para vocês, certo? Peço desculpas por esse esquecimento aí. Pois é, pessoal. Aula de número 6 já não. 6 ou 5, né? Acho que é número 6. 5? Beleza. Estamos caminhando bem, então. Deixa eu começar aqui o compartilhamento de tela com vocês. É 6, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui. Fiquei curioso agora para saber. Hoje é a sexta aula, é isso mesmo. Aula de número 6. Corretamente. Isso. Tiago, eu tinha pedido para vocês me lembrarem sobre o assunto de regulação, né, normativa da ANEEL, a resolução 482, a gente vai estar falando sobre isso no começo da aula. Obrigado aí pela lembrança, mas eu acabei me recordando um pouquinho antes da aula e já deixei separado aqui o material para falar sobre isso com vocês também, tá? Deixa eu só organizar aqui uma coisa, pessoal, para a gente poder dar início. Bom, vamos lá, né? Turma, seguinte, aula passada nós começamos a falar sobre as questões normativas, né, voltadas aí para a segurança, né, do instalador fotovoltaico. Nós falamos sobre
equipamentos de proteção individual, coletiva, né? Falamos aí sobre NR10, NR35. E para fechar, pessoal, essa parte aí de normas, né, que envolvem os sistemas fotovoltaicos, eu vou falar rapidamente com vocês, né, aqui no início da aula de hoje, sobre as normas técnicas que são aplicáveis a esses sistemas, né, e voltadas para a parte de dimensionamento, de projeto e mesmo da própria instalação, né, dos sistemas fotovoltaicos, tá? E aí a gente começa falando sobre as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que também é conhecida como ABNT, né? E aí eu trouxe para vocês digamos que duas principais normas e uma norma de suporte para casos especiais, certo? Eu costumo dizer para as minhas turmas, né, que a norma NBR 16690, que foi atualizada em 2019, temos uma versão aí recente dessa norma, ela trata de instalações elétricas dos arranjos fotovoltaicos, apesar, né, de ter no seu título a especificação de requisitos de projeto, vocês vão encontrar muita coisa lá na norma, na 16690, que vai ajudar vocês na parte de instalação dos sistemas fotovoltaicos também, né? E aí eu costumo falar que é a base, principalmente para quem está começando, né? As dúvidas, pessoal, com relação à parte técnica, por mais que a gente esteja batendo nessa tecla aqui nas aulas, discutindo aqui, né, eu com vocês, elas eventualmente surgirão, né, daqui para frente, de acordo com as necessidades, né, de instalação de cada sistema que vocês irão assumir, né? Então, para consultar, e aí eu acho válido, né, que vocês consultem as normas, porque profissional que se baseia na norma, ele está tranquilo, né? Ele não vai sofrer nenhum tipo de prejuízo em termos de fiscalização e auditoria dos órgãos competentes. Então, sugiro sim, né, que vocês levem em consideração a consulta dessas normas, principalmente, repito, no momento inicial de carreira de vocês, para que vocês estejam, né, alinhados com aquilo que a norma ela pede, né? Então, além da 16690, nós temos também a 16274, que é uma outra norma voltada aí para requisitos mínimos, né, de documentação, ensaios e comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho também. Essa norma 16274, ela vai estar muito presente aí na nossa última aula, na nossa aula de número 12, onde nós vamos falar sobre procedimentos de teste e comissionamento dos sistemas fotovoltaicos. Então, tudo que eu vou apresentar e trazer aqui para vocês sobre essa parte vai ser pautado, né, na norma 16274. A outra norma, 5419, seria aquela norma que eu falei para vocês que vai servir de apoio, né, às instalações, porém em casos específicos, tá? A 5419, pessoal, ela não é diretamente ligada, ou melhor dizendo, né, ela não se limita especificamente a sistemas fotovoltaicos apenas, né? É uma norma que trata de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas em geral. São aqueles sistemas de aterramento mais robustos, né, que envolvem aí captores, malha de aterramento, anel de aterramento, diferentes tipos de eletrodos, né? E tudo isso aí que envolve, né, os sistemas SPDA pode, tá, em algumas situações, ser útil para instalações fotovoltaicas também, né? Mas aí nós estaríamos falando de usinas, né, fazendas solares, sistemas maiores e que, a depender da sua localização, se for numa área onde exista, né, um alto índice de descargas atmosféricas ou não, você pode ter também ou não a necessidade de um sistema SPDA. Então, de toda e qualquer forma, coloquei aí para vocês na lista também, porque é válido que vocês saibam, né, onde consultar caso em algum momento vocês se deparem com essa necessidade, né? E aqui uma outra tabelinha só para fazer um segundo resumo, são normas também importantes e também aplicáveis,
né, aos sistemas fotovoltaicos, tanto nacionais como internacionais. E aí, eu acho válido também que vocês tenham essa pequena lista, resumo, digamos assim, para servir de referência, certo, pessoal? Coloquei, inclusive, aqui algumas normas da ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, que seria o PRODIST, módulo 3, acesso ao sistema de distribuição, e a resolução 482, que é justamente a resolução que nós vamos falar sobre nesse momento. Pessoal, me deem só um minutinho para eu responder uma mensagem aqui, que é de trabalho também. Desculpa, tá? Pela interrupção. Só um minutinho. Ok, desculpa aí, tá, pessoal, pela interrupção. Alguma dúvida aí sobre essa primeira apresentação inicial que eu passei para vocês? Estou vendo alguns comentários chegando aqui. Manda esses slides para nós. Vou mandar sim, podem ter certeza disso. Como vou saber se a área tem muita incidência de raios? Essa informação sobre o índice de descargas atmosféricas da região, vocês conseguem obter através aí, pessoal, da consulta em sites climatológicos, né? Ou melhor dizendo, meteorológicos, né? Que tratam aí das condições climáticas e aí você consegue essa informação. Sem contar que a própria experiência do habitante daquele local, ela pode também dar um embasamento para isso, né? Eu, por exemplo, posso dizer tranquilamente para vocês, antes de consultar qualquer tipo de base meteorológica, que aqui, para mim, na cidade de Aracaju, nós não temos um índice de descargas atmosféricas alto. Muito pelo contrário, é um índice muito baixo. Já em São Paulo, pessoal, essa situação é totalmente diferente, né? A gente sabe que é muito comum a ocorrer as tempestades, né? Enfim, não só no período de inverno, mas em outras estações do ano. E quando essas tempestades acontecem, aí os raios acabam sendo praticamente que inevitáveis, né? O que faz com que o índice de descargas atmosféricas nesses locais seja muito alto, tá? E aí a necessidade do sistema SPDA pode ser um pouco mais latente do que aqui no Nordeste, por exemplo. Gui, brigadão pela lembrança. Vou falar com vocês aí sobre a 482 agora, tá? Obrigado aí por me lembrar. Vamos falar sobre aterramento também, certo? Um pouco mais à frente, mas vamos falar. Pessoal, resolução 482. Essa daí é uma resolução normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica, a própria ANEEL elaborou esse documento, né, para trazer para nós aí algumas diretrizes, obviamente, né, que são diretrizes normativas relacionadas aos sistemas conectados à rede da concessionária, rede de distribuição de energia, né? A 687, na verdade, é a resolução 482, só que trazendo aí em si algumas atualizações, né? Então, eu vou até disponibilizar para vocês esse documento da resolução normativa 687, né, que seria a 482 atualizada, junto com os materiais extras do curso, porque pode ser interessante aí para quem quiser dar uma lida. Não é um documento muito extenso, né? Tem algumas poucas páginas, né? E vocês conseguem fazer essa leitura muito rapidamente. E é importante que vocês conheçam, tá, pessoal? Coloquei aqui para vocês os principais pontos dessa resolução normativa, tá? Obviamente não teria como eu trazer todas as informações, né, do texto dessa norma, porque passaríamos uma aula inteira falando somente sobre isso, mas os pontos principais eu fiz questão de trazer para apresentar para vocês, certo? Bom, primeira coisa, essa resolução, né, a 482, ela regulamenta a microgeração como sendo todos os sistemas que compreendem aí até
75 kW de potência instalada. Ah, professor, como é que a gente vai saber quanto que é a potência instalada do sistema? Basta, pessoal, multiplicar a quantidade de módulos pela potência individual de cada um desses módulos, né? Se eu tenho 10 módulos de 360 watts cada um, a potência instalada do meu sistema é 3,6 quilowatts, tá? E aí você estende essa mesma análise para qualquer sistema. Se essa potência instalada ela ultrapassa, né, os 75 quilowatts e vai até 5 megawatts, como está especificado aí, né, na resolução, nós vamos ter os sistemas de mini geração, tá? Essa diferenciação da micro e da mini geração, ela faz com que alguns pontos da norma, né, sejam específicos tanto para sistemas enquadrados na micro e outros pontos específicos para os sistemas enquadrados na mini geração, tá? Quando vocês pegarem a norma para dar uma lida, vocês vão ver algumas especificidades aí. Bom, pontos importantes aí. A medição, a gente já sabe, né, que é realizada por um medidor bidirecional de energia, que vai ser instalado pela própria concessionária. E esse medidor vai substituir, pensando aí, né, no caso da microgeração, vai substituir os medidores comuns, né, das edificações. A concessionária, ela é responsável por adquirir e instalar o medidor sem custo para o consumidor. Alguém já tinha me perguntado aí sobre isso, né? Professor, a gente tem que pagar pelo medidor? E aí eu respondi para vocês, né? Diretamente não, né? Possa ser que esse custo seja repassado, como certamente ele vai ser, né? E é repassado, né? Indiretamente, diluído aí nas tarifas de energia, mas diretamente, né? Você não vai pagar uma taxa pela aquisição do medidor bidirecional. Isenção de impostos, né? PIS e COFINS, em relação à energia que está sendo injetada na rede, né, da concessionária, e o ICMS também, em alguns estados, ele já vem sendo, já vem acontecendo o processo de isenção desse imposto também. Bandeira tarifária, pessoal, se é a bandeira verde, amarela, vermelha, ela vai incidir somente sobre o consumo líquido, né? No caso aí de você precisar pagar, né, pela energia que está consumindo da concessionária, certo? Validade dos créditos de energia também é algo imposto pela resolução normativa. Os créditos de energia que são gerados pelo excedente, que é gerado pelo sistema fotovoltaico, injetado na rede, né? Esses créditos vão ser válidos por 60 meses ou 5 anos, né? Então, vocês têm aí tempo mais do que o suficiente para poder utilizar esses créditos e fazer com que eles não se percam, né? Crédito gerado é crédito compensado. E para auxiliar, né, nesse sistema de compensação de créditos de energia, a própria resolução traz para a gente algumas modalidades, né, digamos assim, de compensação, né, desses créditos. Dentre elas, autoconsumo remoto. O que é o autoconsumo remoto? Você tem um sistema fotovoltaico instalado na sua casa, por exemplo, e você tem mais 2 outras casas, além dessa, né, que tem o sistema instalado. Nesse caso, todos os créditos de energia gerados, né, nessa edificação aí, né, onde o sistema está instalado, podem ser utilizados para abater as faturas de energia de outras casas que sejam, né, cadastradas no mesmo CPF, a fatura de energia, daquela onde o sistema está instalado. Além disso, pessoal, essas 2 ou 3 casas precisam estar sob a área de concessão da mesma concessionária de energia, certo? E aí você consegue utilizar esses créditos para poder abater no consumo de outras unidades consumidoras. No mesmo CPF ou CNPJ, no caso aí da pessoa jurídica, né? Geração compartilhada é uma outra modalidade
que nós temos aí prevista na Resolução 482, que trata de condomínios, cooperativas, consórcios, onde todas as unidades consumidoras desses conjuntos aí, de geração compartilhada, condomínios, cooperativas, etc., elas vão usufruir dos créditos gerados pelo mesmo sistema fotovoltaico, né? Ou seja, nós podemos ter um único sistema fotovoltaico, né, gerando créditos para várias unidades consumidoras, desde que elas se enquadrem nessa modalidade aí de geração compartilhada, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, né, é que nesse sistema aí, vamos pensar no autoconsumo remoto, né, que foi o exemplo anterior, onde o cidadão ele tinha uma casa com um sistema fotovoltaico instalado e mais outras 2 casas aí no nome dele, né? E aí eu falei para vocês que ele poderia utilizar os créditos de energia para compensar o consumo de outras casas cadastradas no mesmo CPF ou CPF no caso, né? Que são casas. A porcentagem desses créditos que você quer direcionar para essas outras unidades consumidoras é informada por você à concessionária. Então, você pode simplesmente falar o seguinte, ó, eu quero que 60% dos créditos de energia sejam utilizados para compensar o consumo no próprio local onde está havendo a geração de energia, e dos 40% restantes, eu quero 20% para cada uma das 2 outras casas que eu tenho, né? Então, esse controle da porcentagem dos créditos, vocês também têm como ter, né, havendo esse contato e essa informação, essa comunicação com a distribuidora de energia. Consumidores livres, pessoal, eles não podem participar do sistema de compensação de créditos, né? Consumidor livre é todo aquele consumidor que ele compra a energia diretamente do gerador, né? Da fonte geradora através aí das comercializadoras de energia. Não há uma interface com as concessionárias de energia. Se não há essa interface e você está comprando energia de outro vendedor, né, que não a própria distribuidora, você não vai naturalmente participar desse sistema de compensação de créditos, tá? Geralmente, quem é consumidor livre é aquele consumidor que tem aí de 500 kW de demanda contratada para cima. Então, são grandes indústrias, grandes edificações, né? Podem ser prédios comerciais, né? Desde que se enquadre nessa característica, né, digamos assim, de haver 500 kW ou mais de demanda contratada. Nesse caso, você pode solicitar, né, uma mudança e sair do mercado cativo e entrar no mercado livre, que é justamente esse mercado que eu estou falando para vocês aí de comprar energia diretamente do gerador, tá? Custos de adequação, como eu falei para vocês, né, a substituição do medidor vai ser responsabilidade da concessionária de energia, né, no caso aí da microgeração, e no caso da mini geração, né, esses custos de adequação eles vão ser endereçados ao acessante, né, que no caso seria o dono do sistema. Eu acho interessante que eu estava aqui em casa, até agora há pouco não estava passando uma moto aqui na avenida. Só foi eu começar a aula com você, já passou umas 5 aí, no mínimo, né? Mas é isso mesmo, faz parte. Pessoal, para quem tiver ficado com alguma dúvida com relação a consórcio, cooperativa, coloquei para vocês aqui esses 2 parágrafos, tá? Exemplificando e explicando o que é cada uma dessas 2 modalidades. Não vou falar em detalhes sobre essas 2, mas vai estar no material aí. Qualquer dúvida, vocês consultem aí essas informações aí divulgadas para vocês, tá? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês antes da gente continuar. Essa verificação de áreas com maior incidência de raios encarece o projeto?
Tiago, não encarece, tá? Não seria algo que vocês acrescentariam ao projeto como um custo adicional. O custo adicional seria se você precisar, se você entender que há necessidade de fazer a instalação de um sistema SPDA, né, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, em paralelo ao sistema fotovoltaico. Aí sim, vai haver um custo adicional considerável, no caso, né, em cima do orçamento do projeto. Para fazer essa verificação, que é algo muito simples, né, como eu comentei com vocês, geralmente o pessoal não inclui isso no projeto, tá? Esse mês vai ser bandeira vermelha. Sim, 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 sim. Pessoal, vamos maneirar aí no consumo, né, de energia, porque não está fácil. Essa bandeira vermelha aí desse mês, ela vai dar uma despesa, né, um pouquinho maior para a gente em termos de consumo de energia. Então, seria um momento interessante para a gente fazer um racionamento, né, de energia nas nossas casas. Quem tem o seu sistema fotovoltaico instalado, fica mais tranquilo, né? Não precisa ter essa preocupação, digamos assim, mais de perto com essas bandeiras tarifárias, mas é válido para todo mundo aí essas recomendações. Tem alguma fórmula para calcular quanto vale em reais esses créditos? Eu sei que a venda não é possível, é só curiosidade. Mozia, não existe uma fórmula, pelo menos não é do meu conhecimento que haja, essa fórmula para fazer essa conversão de créditos para reais, justamente pelo que você falou aí na pergunta, né? Esses créditos eles não são enquadrados como venda de energia para a concessionária, né? Esses créditos eles são, como o próprio nome diz, né, do sistema, compensados em cima do consumo. Então, é como se fosse mesmo um abatimento. No final das contas, isso se reverte em economia financeira, né, economia monetária, para o cliente, né, que tem o sistema fotovoltaico instalado, mas não é feita essa análise de conversão, né, dos créditos em reais, não, certo? Excedente de energia pode ser jogado de um CNPJ para um CPF? Eu vou falar pela concessionária que eu conheço. Sim, mas vou falar com cuidado, porque eu não sei se as outras concessionárias aí do país elas têm alguma restrição quanto a isso, certo? É importante pesquisar essa informação junto às concessionárias locais, certo? Não estamos ouvindo as motos, graças a Deus. Graças a Deus, então, que não está chegando aí esse ruído para vocês. Se eu tenho um sistema fotovoltaico em casa e resolvo emprestar um pouco para um vizinho, estarei cometendo algum crime? Simplesmente você não vai conseguir fazê-lo, né? A não ser que você tenha, né, o cadastro aí da unidade consumidora a qual o seu vizinho mora no mesmo CPF que o seu, mas fora isso você não conseguiria, justamente por essa diferença de dados cadastrais aí, né? Uma diferença burocrática. Não seria crime porque você não conseguiria mesmo fazer. Então acho que não seria nem possível, tá? Estão falando que vai ter racionamento de energia, vai faltar energia para o Brasil. Será? Espero que não. Você tem energia solar não, professor? Uma boa pergunta. Pessoal, não tenho aqui na minha casa, né? Mas por que eu não tenho? Porque eu simplesmente não... Primeiro, né? Não é minha casa, é alugada. E depois porque eu não tenho uma residência fixa, né? Eventualmente eu estou me mudando aí sempre, ou de cidade, ou simplesmente de casa mesmo, de acordo aí com as necessidades de trabalho. Então, por conta disso, eu não tenho. Mas, lá na casa dos meus pais, nós estamos com esse planejamento para fazer a instalação do sistema ainda esse ano, certo? Posso pagar a iluminação pública com meus créditos? Não. A iluminação pública se enquadra naquela taxa que você continua tendo que pagar à concessionária mesmo que você tenha
o sistema fotovoltaico instalado, né? Foi aquela coisinha que a gente comentou lá no início do curso, certo? Pessoal, eu volto já aí com os comentários, tá bom? Voltando aqui um pouquinho para a nossa apresentação, vamos agora sair um pouco desse universo, né, de normas técnicas, normas regulamentadoras, e voltar para a parte de segurança, para a gente fechar. Só que nesse caso, eu não vou falar novamente com vocês sobre as NRs, tampouco sobre APIs e APCs, que foi o que nós comentamos na última aula, tá? O que eu quero trazer para vocês agora são alguns cuidados no manuseio das instalações fotovoltaicas. Mais um tópico que eu trago aqui para vocês, que tem muito de experiência, de vivência de campo, né? Para que vocês se atentem e se alertem para não cometerem alguns dos erros mais comuns, né? E alguns deles até grosseiros mesmo, no momento da instalação. Então, não portar adornos durante, né? Nem antes nem durante a realização da instalação. Adornos são todos os acessórios, brinco, piercing, colar, relógio, anel, tudo isso que pode representar um perigo para você em termos de acidentes de origem elétrica, tá? Essas partes metálicas no seu corpo vão tornar você um potencial condutor de eletricidade, né? Aumentando aí as chances de acidente. Então, primeiro cuidado, retirar todos esses acessórios antes de realizar a instalação. Letra B, vestir roupas e usar equipamentos de proteção adequados. Já falamos sobre isso na última aula, não preciso detalhar muito mais do que já foi dito, certo? Item C, sempre usar ferramentas adequadas. Pessoal, foi o que eu falei para vocês na aula de apresentação inicial. O instalador fotovoltaico, ele vai ter, dentre as suas atribuições, desde a parte simplesmente e puramente mecânica, né, de instalação ali da estrutura de suporte e fixação dos módulos, que inclusive nós vamos falar sobre ela nas próximas aulas, até a parte de conexões elétricas, tá? Se envolve eletricidade, a gente já sabe. É importantíssimo que nós utilizemos ferramentas adequadas para isso. Ferramentas secas, tá? Que não estejam úmidas ou molhadas e com os seus cabos aí com um certo grau de isolação. Geralmente aí para microgeração, o pessoal costuma utilizar ferramentas com isolação de 1 kV, né? Porque vão trabalhar nessa ordem de tensão, né, de 1 kV para baixo, certo? Item D, utilizar equipamentos de teste e medição de grandezas elétricas para conferência da montagem. Eu não me lembro se foi aqui com vocês, eu acho que foi, não tenho certeza realmente, mas eu já comentei sobre o multímetro. Pessoal, foi com vocês ou foi com outra turma que eu falei? Sobre o multímetro, detector de tensão, né? O Guilherme aí sinalizou muito bem, é um outro instrumento necessário. Foi com vocês, pessoal? Eu cheguei até a mostrar, ou foi o Gui mesmo que mostrou? Foi, né? Pronto. Quem não conhece ainda um instrumento, não sabe como utilizar, vale a pena vocês darem uma pesquisada. No YouTube tem vários vídeos, não é difícil, tá, pessoal? Manusear um multímetro, mas para quem nunca mexeu, né, com esse instrumento, não sabe do que se trata, precisa, né, pesquisar e estudar um pouco sobre a utilização dele. E vai ser, né, um aliado importantíssimo aí para vocês no processo de instalação e comissionamento, tá? Então, o multímetro basicamente serve para fazer teste e medições das grandezas elétricas do sistema, tensão, corrente, né? Principalmente tensão e corrente, além dos testes de continuidade que vão ser bem importantes aí para vocês também, tá? Não trabalhar sozinho, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês também. Sistemas menores, geralmente aí sistemas residenciais, né, que são os menores tipos, né, de sistemas instalados que nós temos, eles conseguem ser montados até com 2 pessoas, no mínimo, tá?
no mínimo 2 pessoas. Quanto maior for o sistema, ou quanto maior for a velocidade de instalação desejada, né, por vocês, maior vai ser a equipe que vai participar da montagem e instalação. Mas vamos colocar só para vocês terem uma noção, tá? Média, sistema de até 3 kW de potência instalada, são poucas placas aí. Com 2 pessoas participando da instalação, podem ser instalados em até 2 dias, no máximo, né? Então, é algo realmente muito prático a instalação, e vocês vão perceber isso, né, na prática. E quanto mais experiência e mais agilidade você tem com o processo, mais rápido fica a instalação. Ah, professor, se for a casa de um cliente que é muito complicado, o telhado é de difícil acesso, teve adequação que foi necessária, a gente só descobriu na hora, teve que fazer, aí já é uma outra história. Para esses casos em particular, a instalação pode chegar até 3 ou 4 dias, mesmo para esses sistemas pequenos, mas eu considero um tempo de instalação razoável a bom, né? Falando aí até em termos de mercado mesmo para vocês. Bom, pessoal, mais alguns cuidados, né? Durante a realização das conexões elétricas, impedir que a radiação solar incida sobre o módulo fotovoltaico. Na prática, ninguém faz isso, né? O que esse item está dizendo é que o ideal seria que vocês cobrissem os módulos fotovoltaicos com uma manta opaca, porque desse modo vocês estariam impedindo que a radiação penetrasse no módulo e que ele tivesse os seus terminais energizados, né? O objetivo desse item aí é falar para vocês, ó, preferencialmente trabalhe com sistemas desenergizados, NR10. Na prática, vocês não vão fazer isso, porque nenhuma empresa faz, né? Então, já que vocês... E vão fazer a instalação de dia, né? Porque de noite é algo realmente muito mais perigoso para que a instalação seja feita. Então, como vocês vão trabalhar durante o dia e os módulos vão estar expostos ao sol, saibam que vai haver um risco considerável. Risco não, né? Os módulos de fato vão estar energizados, porque vão estar expostos ao sol. Então, tenham cuidado, principalmente com as conexões aí elétricas, né, entre módulos e componentes, né, demais componentes do sistema, para não se acidentarem. Descarregar a eletricidade estática do corpo, né, isso aí é importante, principalmente para aquelas cidades de clima seco, onde a gente fica com o corpo da gente, né, eletrizado, devido aí ao atrito do ar com a nossa pele. Então, essas cargas elétricas que ficam acumuladas na superfície do nosso corpo, ao tocar um condutor, né, pode ser um cabo, por exemplo, essas cargas vão tender a fluir do seu corpo para o outro ponto de menor potencial, e aí pode ocasionar uma sensação de choque também. Fazer conexões elétricas respeitando sempre a polaridade e instruções do manual. Chamo a atenção sobre isso, pessoal, principalmente com relação ao inversor, né? Conexão dos cabos que vem do arranjo de módulos à entrada do inversor, e também, tá? Também a conexão dos cabos do arranjo com a string box, né? Todos os componentes do sistema fotovoltaico, eles têm esse cuidado, os fabricantes já prevendo, né? Poderiam haver aí alguns erros, né, de inversão de polaridade, e de fato esses erros acontecem. Os fabricantes já colocam, né, muito bem identificado cada terminal, né, cada parte dos componentes que deve ser conectado ao positivo e as outras partes que devem ser conectadas ao negativo do sistema. Então, se atentem a isso. Demais dúvidas, existem os manuais, vocês podem e devem consultar para evitar os erros de inversão de polaridade. Antes de conectar ou desconectar o sistema, certifique-se de que a carga está desconectada, evitando um arco elétrico. J. Desembale os módulos, os painéis, né, com cuidado,
evitando danos nas molduras, no vidro e na proteção posterior e também nos condutores elétricos dos módulos, tá? Os painéis deverão ser desembalados e manuseados por 2 pessoas. Ah, professor, isso aí é besteira. Você pode até achar que isso aí é besteira. Só que o módulo, pessoal, ele pesa, em média, 23 quilos, tá? Falando aí do módulo, dos módulos mais utilizados nas instalações reais, né? Dos sistemas aí que vocês vão instalar. E o módulo é grande, né? 2 metros quadrados ou um pouco mais do que isso. Então, para você manusear sozinho, né? E o módulo, enfim, pegar em falso esse módulo e acabar escapando das suas mãos, caindo e se danificando, né? Principalmente ali na parte do vidro de proteção, não é muito difícil de acontecer, não. Inclusive, eu já vi um relato, né? De um aluno, né, que ele no começo aí das instalações ele foi inventar de querer fazer tudo sozinho e acabou danificando um módulo e a empresa teve que correr atrás da substituição, né, porque não era culpa nenhuma do cliente. Então isso aí também é importante ter esse cuidado. Não manusear ou levantar os módulos pelos cabos ou caixa de junção. Eu acho que isso aí é óbvio, né, para a gente. Não girar os módulos pelas molduras em contato com o solo. Vocês podem, dessa forma, estar danificando, né, as molduras metálicas dos módulos também. Não transportar os painéis sobre a sua cabeça, porque a pressão, né, em relação aí, vamos pensar na área do módulo, com a pressão toda em um ponto concentrado da sua cabeça, pode também gerar danos aí, né? Ou ao vidro de proteção ou microfissuras nas células fotovoltaicas. Inclusive, para transportar módulos fotovoltaicos, vocês deverão ter muito cuidado. Isso, pessoal, essa parte de transporte é algo que tem sido, como é que eu posso dizer, visto, né, com muito cuidado pelas empresas. Só para vocês terem uma noção, as empresas preferem, hoje em dia, solicitar que a transportadora entregue os módulos e deixe-os diretamente na casa dos clientes, justamente para que a empresa não tenha essa responsabilidade, né, de transportar os módulos de um ponto focal da empresa para os clientes. Porque esse transporte, né, se for feito de forma inadequada, de maneira inadequada, ele vai eventualmente gerar danos aos módulos. E aí quem é que vai ter que pagar por isso? A própria empresa que vai realizar a instalação. Então, deixando os módulos já na casa do cliente, esse perigo, né, de danos no transporte, ele é eliminado da conta, né? Então, em termos práticos, isso é muito importante aí para vocês. Não colocar instrumentos ou objetos pontiagudos sobre os painéis. Fui ajudar recentemente aí um amigo numa instalação do sistema fotovoltaico, né? E aí ele foi passar as ferramentas para mim jogando por cima dos módulos, né? Tipo, eu estava de um lado do módulo, ele estava do outro, e foi a maneira mais fácil que ele encontrou, né? E aí aquela dor no coração, aquela pontada que dá, né? Quando a gente vê uma coisa como essa, porque essas ferramentas, pessoal, alicate, as chave Allen, todas as ferramentas que vocês vão utilizar são potencialmente perigosas, né? Para gerar danos na superfície dos módulos. Superfície de módulo não foi feita para comportar ferramentas, não foi feita para vocês andarem por cima, não foi feita para ter absolutamente nada ali em cima delas, tá? Então, o cuidado vale, né? O cuidado se estende também a essas ferramentas. Se tratando do setor de baterias, caso do sistema off-grid, tenham cuidado sempre de acondicionar essas baterias em um local bem ventilado e protegido das intempéries climáticas. Geralmente, uma construçãozinha de alvenaria é o mais adequado para proteger e acondicionar essas baterias aí. Com uma ventilação adequada, tá, pessoal? Pode ser uma ventilação forçada, pode ser uma ventilação natural,
ou simplesmente uma ventilação artificial, né? Contanto que você tenha ali a circulação do ar, né? E a refrigeração do banco de baterias. Verificar todas as conexões entre os elementos antes que a conexão final do banco de baterias ao controlador de carga seja efetuada, ou no caso do sistema off-grid, antes de você de fato conectar a saída do inversor à rede. Esse item Q, aí que eu acabei de ler para vocês, ele consta numa lista de passo a passo, né, de etapas que eu montei para vocês desde o começo, né, o primeiro movimento que vocês deverão esboçar para instalar o sistema fotovoltaico, até o último movimento que seria a conexão com a rede, pensando aí no caso dos sistemas on-grid. Esse passo a passo, essa sequência de etapas, eu só vou mostrar para vocês um pouco mais para o finalzinho do nosso curso, quando nós finalizarmos de ver, né, de estudar todas as etapas da montagem e da instalação dos sistemas fotovoltaicos, né? Serve, pessoal, basicamente para consolidar tudo o que nós estamos vendo ao longo das aulas, né? Se vocês perceberem, a gente fala dos sistemas fotovoltaicos de forma modulada, né? Eu trago alguns equipamentos, né, individualmente para falar sobre eles com vocês. A gente fala sobre as conexões, só que de forma modulada mesmo, né, de forma separada, em algumas partes do sistema, e no final, né, do curso, a ideia é que a gente apresente para vocês um resumo geral, né, de como conectar todos esses módulos, né, os blocos, e formar o sistema como um todo, e que vocês consigam visualizar isso na cabeça de vocês também. Com a prática, isso fica mais claro, mas ainda aqui, nas nossas aulas teóricas, eu vou esperar pelo menos, né? É o meu desejo, que no final do curso das aulas teóricas vocês consigam ter essa visão sistemática, né? Essa visão sistêmica, na verdade, tá? Para finalizar essa parte aí de cuidados, né, com o manuseio das instalações fotovoltaicas, já falei sobre o banco de baterias corretamente acondicionado, posicionar as baterias o mais próximo possível do gerador fotovoltaico, né? Então, isso aí a gente prezar pela utilização de cabos mais curtos, e é importante que quem não é da área de elétrica, eu vou passar uma dica para vocês, tentem, pessoal, sempre que possível, nas instalações aí que vocês forem trabalhar, instalar cabos o mais curto possível, o mais curtos possível. Quanto mais longo, quanto mais comprido for o cabo, maiores vão ser as perdas elétricas nele. E a gente não quer, de forma alguma, acumular perdas no nosso sistema. O que a gente quer é aumentar sempre a eficiência, tá? Instalar equipamentos inversores em local seco, ventilado e sombreado. Então, basicamente, os mesmos cuidados que valem para as baterias, valem também para o inversor fotovoltaico, seja ele off ou on-grid, tá? Instalar no local ventilado, seco e de preferência sombreado, da mesma forma aí que as baterias, o mais próximo possível dos módulos também. Por razões de segurança, o acesso ao local de instalação dos componentes deve ser controlado, e vocês, enquanto empresa instaladora dos sistemas fotovoltaicos, deverão, pessoal, também se atentar para a instalação de placas de sinalização. Essas placas de sinalização, elas visam informar o perigo, né, o risco de choque elétrico daquele ponto da instalação e, de certa forma, controlar o acesso das pessoas a esses locais, né, onde o risco ele é iminente. E aí eu acho bacana, né, quando eu pego o projeto de alguns amigos que trabalham na área, eles já colocam no projeto a identificação da placa, né, a informação que vai estar contida na placa, as dimensões, é algo que vocês podem incluir também, né, na documentação de projeto. E é algo que as concessionárias, né, elas vão exigir de vocês. Isso aí, essa parte de sinalização, inclusive,
é um critério normativo, certo? Bom, aqui algumas imagens que eu coloquei para vocês, só para a gente ilustrar os 3 tipos de ventilação, né, com relação aos bancos de baterias. Aqui nós temos a ventilação artificial, né, do local, né, onde estão sendo guardadas as baterias. Essa ventilação artificial ela pode ser feita através de um ventilador mesmo, normal. Temos uma ventilação natural, que seria o caso dessa segunda imagem aqui, ela circulando simplesmente pela passagem pelas aletas, né, de circulação. E a ventilação artificial ela é produzida pela instalação de um aparelho de ar-condicionado, certo? Os 3 casos são válidos, né? Desde que você tenha essa preocupação com a circulação de ar e a proteção do banco de baterias contra as intempéries climáticas, você vai estar tranquilo aí quanto a isso. Bom, e agora a gente começa a falar sobre motivos de falhas nos sistemas fotovoltaicos. Veja, assim como esse tópico, né, de cuidado nos manuseios da instalação fotovoltaica que eu acabei de apresentar para vocês, esse próximo tópico que nós vamos começar a ver a partir de agora, né, motivos de falhas, é também um tópico pautado não só na literatura, né, que nós conhecemos aí com relação à instalação de sistemas fotovoltaicos, mas também muito na minha experiência diária, né? E aí, pessoal, é aquela história, de que forma eu posso contribuir, né, para que vocês não cometam erros, pelo menos não os erros mais perigosos, né, mais grosseiros, digamos assim, ou se forem cometer, né, se for inevitável que vocês cometam, que seja pelo menos a menor quantidade de erros possível, né, digamos assim. Quem está começando a fazer qualquer coisa, né, a trabalhar com qualquer coisa, não tem muito como se safar desses erros, né, que não todo mundo comete, né, eu, vocês, qualquer pessoa que está começando a trabalhar com alguma atividade que é novidade para aquela pessoa. Só que aí, pessoal, como a gente vai estar trabalhando aí com sistemas energizados, né? A gente vai estar trabalhando também com a parte elétrica, conhecer as principais falhas e as maneiras de driblar essas falhas é também uma questão de segurança pessoal, né? Não só segurança técnica, em termos aí de danos aos equipamentos, mas também segurança pessoal do próprio instalador, tá? Então vamos começar a falar sobre esses motivos de falhas aí a partir de agora, mas antes disso, vou dar uma olhada aqui nos comentários de vocês, certo? Além do multímetro, a caneta de detecção é uma boa ajuda para saber se há corrente no local. Essa caneta de detecção, que o Thiago falou aí, ela é também conhecida como caneta de teste ou simplesmente detector de tensão para baixa tensão, certo, pessoal? Se quiserem anotar, vale a pena também, porque pode ser um instrumento que vai auxiliar vocês aí trabalharem com sistemas energizados, né? Caneta de teste ou detector de tensão para baixa tensão. Tapar os módulos, de alguma forma, pode ajudar nas conexões não energizadas, uma vez que se energizam a receber luz? É como eu falei para vocês, pode ajudar, mas ajuda, na verdade, mas não é feito, né? Não vou dizer para vocês que na prática vocês vão fazer isso, porque eu sei que vocês não vão. Né? As empresas não fazem isso porque vai atrasar a instalação, né? Se for um sistema pequeno, beleza, não tem problema nenhum, mas quanto maior a dimensão do sistema, quanto maior o tamanho do sistema, mais tempo, né, levaria
porque seria uma etapa a mais de cobrir e descobrir os módulos. O professor tem no próprio alicate amperímetro um detector de tensão. Às vezes tem gente que tem e nem sabe. Beleza. Na verdade, se você tem um multímetro, né, você não necessariamente precisa do detector de tensão, né? Claro que vai facilitar a detecção, né, a chave de teste, mas com o próprio multímetro ou alicate amperímetro, vocês podem fazer essa detecção, né, se há tensão, se há energia ali naquele ponto ou não. O que mais? O legal é no momento que estiver fazendo a instalação, importante usar uma pulseira antistática, né, professor? Afrânio, eu conheço pouco, né, sobre essa pulseira, nunca utilizei, pelo menos, mas se for algo que vá reduzir a eletricidade estática do seu corpo, com certeza é válido, né? Aqui para mim também, na cidade onde eu moro, na região aqui das redondezas, nós temos um clima relativamente úmido, né? Então, como ele é pouco seco, essa questão da eletricidade estática não é tão presente aqui para a gente. Mas quem mora no sul, Porto Alegre, né, Santa Catarina, essas cidades mais aí ao sul do Brasil, que tem um clima naturalmente um pouco mais seco, esse problema é um pouco mais latente aí para essas localidades. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Professor, o senhor já viu um painel fotovoltaico feito de grafeno? Cara, ao vivo e a cores não. Confesso para você, nunca trabalhei com um painel de grafeno, não. Eu sei que existem as pesquisas aí que têm sido feitas, desenvolvidas com esse material, mas eu nunca trabalhei diretamente com um painel de grafeno. Percebi que em algumas residências onde possuem a energia solar, no poste da residência tem uma placa informando geração de energia elétrica própria, risco de choque. Essa placa é obrigatória nas instalações e o técnico deverá providenciar? Sim, vocês deverão sempre, em qualquer instalação, prover o sistema, né, fotovoltaico dessa identificação, que pode vir tanto lá na medição, como também próximo ao equipamento inversor do sistema fotovoltaico. E aí, pessoal, vocês vão ser espertos, né, obviamente, e nessa própria placa colocar o emblema lá, né, da empresa de vocês, da marca de vocês, que já serve como uma divulgação e uma forma de marketing, né? Quando aquele cliente receber visitas e a visita perceber que há um sistema fotovoltaico instalado, prontamente ela já vai ver lá, né, na placa de identificação, de sinalização, na verdade, a empresa que fez a instalação vai buscar as referências e aí já ajuda, inclusive, até no marketing para vocês. Há um padrão para colocar as baterias, por exemplo, uma ao lado da outra ou uma em cima da outra? Cara, padrão nesse sentido não há, né? O que você vai fazer é dispor as baterias ali, né, da forma que melhor convier a você, né? Enfim, facilitando nas ligações de uma bateria com a outra, né? Deixando espaço para a circulação do ar, tendo essas preocupações, mas padrão mesmo não podemos dizer que há, né, um padrão. Da mesma forma que não há um padrão para a instalação dos módulos nos telhados. A gente pode ter os mais diversos tipos de configurações, desde que você respeite aí todos os critérios técnicos de segurança, não há também um padrão específico para a instalação dos módulos. A ligação do inversor na rede elétrica é feita pela concessionária ou pelo profissional. Em geral, vocês, né, vão deixar o sistema já preparado para fazer essa conexão com a rede da concessionária. Professor,
Como assim preparado? Vocês podem, pessoal, simplesmente conectar a saída do inversor ao disjuntor, né, do quadro de proteção CA, só que você vai deixar esse disjuntor, que na saída dele já vai estar conectado com a rede da concessionária, mas esse disjuntor ele vai estar aberto, né? Ele não vai estar fechado, pelo menos até que a concessionária faça a vistoria, aprove a conexão e faça a substituição com o medidor bidirecional, certo? Então, você pode deixar o sistema mais ou menos já pronto aí para ser feita essa conexão. Kleber, estou prestando atenção em tudo, está sendo um pouco difícil porque nunca trabalhei na área. Kleber, fica tranquilo, qualquer coisa, como eu falei para vocês, que a gente pega para aprender, né, do zero, que nós nunca tivemos nenhum tipo de contato anterior, as dificuldades naturalmente elas vão surgir. Mas eu garanto para você que se você ficar disciplinado em estudar o conteúdo direitinho, tirar as dúvidas, reassistir as aulas gravadas, né, caso você julgue necessário, e na prática, no momento que você estiver trabalhando, ter a humildade de perguntar, né, a humildade de saber pedir ajuda, principalmente nessa fase inicial, garanto que você vai chegar num estado de mais conforto e mais tranquilidade trabalhando com esses sistemas, né? Mas é claro que no começo sempre dá aquele medo, né? Aquele receio, que é natural, é comum, mas depois isso aí vai se diluindo e você vai perceber que as coisas vão ficando mais tranquilas para você, certo? No caso de emprestar energia elétrica para o vizinho, acho que ele quis dizer em fazer interligação da minha casa com a do vizinho, sem passar pelo medidor dele. Bom, se for esse o caso, não façam, tá? Isso aí não seria algo legal, não. Legal em termos legislativos mesmo, quero dizer, tá? Se foi essa situação que foi passada, não faça, certo? Não faça. Aqui em Goiânia tem empresas fazendo a instalação para o cliente, para ele começar a pagar R$ 169 a partir do terceiro mês. Será que compensa? Essa parcela, para mim, está bem razoável, né? De razoável a boa. Então, uma parcela bacana aí para o cliente pagar. Geralmente, pessoal, o que as empresas fazem é manter o valor da parcela, né, do sistema contratado igual ou próximo do valor médio que estava sendo pago nas contas de energia pelo cliente, né? E é feito dessa forma para que o cliente não sinta, enquanto ele estiver pagando o sistema fotovoltaico, ele não sinta esse peso no bolso, né? Claro que, a depender do valor da parcela, o período de payback, né, o período de retorno vai ser maior ou menor. Mas as empresas têm feito justamente isso, né? Elas tentam adequar a prestação com o valor que era pago pelas faturas de energia, para que o cliente sinta, né, que nesses primeiros anos em que ele vai estar pagando o sistema, ele não teve nenhum aumento no seu orçamento rotineiro. Como saber a quantidade de bateria a ser usada? Isso aí envolve projeto, tá, pessoal? Cálculo do banco de baterias é um critério de projeto e dimensionamento. Ao montar um sistema off-grid, há sinais ou uma indicação de carga que há nas baterias. Quem vai fazer... Bom, vamos lá, né? Existem os controladores de carga, que eu já falei para vocês, que eles fazem esse gerenciamento da carga das baterias, visando aumentar, prolongar a vida útil das baterias. Ou seja, o controlador de carga ele vai estipular um mínimo valor de carga nas baterias para que ele desconecte as baterias da carga
e elas não se descarreguem totalmente. E vai ter um outro dispositivo de reconexão. Quando que ele vai reconectar o banco de baterias com a carga? Assim que o banco de baterias atingir um valor limite de carga, e isso também está voltado para a questão da vida útil, né? Melhoramento da vida útil das baterias. O que acontece é que esses controladores de carga, né? Pelo menos muitos deles, já são, de certa forma, inteligentes ou um pouco mais robustos e trazem em si visores, né? Display, onde você consegue ter essa identificação, né? Que você me perguntou, da carga das baterias, que é uma informação realmente muito simples, né? E pode ser disponibilizada aí através de qualquer displayzinho simples mesmo, instalado no próprio controlador, tá? Se não for dessa forma, se o modelo de controlador que você estiver utilizando não te der essa indicação, você pode fazer a medição dos bancos de baterias também utilizando o multímetro, por exemplo, né? E dessa forma verificar a carga, né? A tensão dessas baterias, né? A tensão elétrica. Mais uma vez aí o multímetro fazendo parte das atividades do instalador, certo? Quando tiver 12%, ele começa a usar a concessionária, pois se acabar a bateria, o tempo de vida mais rápido para morrer. Isso aí. O Gui, ele acabou traduzindo, né? Eu acabei de falar para vocês aí em palavras mais detalhadas. Guilherme, obrigado mais uma vez, viu, cara? Você sempre contribuindo aí com a nossa aula. Eu acho isso fantástico, né? Todo mundo sai ganhando com isso. Bom, pessoal, vamos falar então aí sobre os motivos das falhas, né? Finalmente, ou pelo menos começar a falar sobre eles. E na próxima semana a gente vai, obviamente, concluir essa parte de motivos de falhas, porque tem muita coisa dentro desse tópico para a gente poder conversar e construir aqui um conhecimento em conjunto, certo? Só vou pedir para vocês 1 minuto, que é o tempo que eu vou pegar um pouco d'água, que acabou aqui, né? O professor tem que hidratar a garganta, né, pessoal? Que a voz já começou a falhar. Então, me deem só 1 minuto para pegar um pouco d'água e eu volto já, tá? É jogo rápido mesmo. Voltei, hein? Não deu nem 1 minuto. Rápido demais. Seguinte, ó. Dentre todas as falhas que nós vamos falar nesse tópico, estão envolvidos fatores humanos essencialmente, né? Essas falhas que eu vou estar apresentando para vocês, por terem origem, né, no fator humano, que é justamente o instalador, né, que faz a interface aí do sistema com as falhas, digamos assim, é justamente o que nos interessa conhecer. Porque se essa falha tem origem em mim, eu posso me policiar, né, tendo conhecimento dessas falhas e das formas de resolvê-las para não cometê-las mais, né? Então, tem as falhas que envolvem a etapa de pré-projeto, né? E dentro dessa etapa de pré-projeto, nós podemos aí entender a venda do sistema, dimensionamento do sistema, né? E o posicionamento da empresa frente ao cliente. Coloquei para vocês aí irresponsabilidade, desonestidade ou falta de preparo, né? Que infelizmente existe no mercado
por parte de algumas empresas que trabalham com esse segmento, né? Irresponsabilidade e desonestidade, pessoal, aliás, a falta de preparo também, elas geram prejuízos não só de ordem material, né, para o cliente, mas também podem gerar prejuízos humanos, né, causando acidentes, que podem ser acidentes desde os mais leves até os mais graves, que são os casos fatais, como nós vamos ver aqui nessa sessão. Tá? Projeto. Na etapa de projeto, a falta ou a ausência total de conhecimentos técnicos também pode causar, né, essas falhas que nós vamos ver. Na etapa de execução, má qualidade da mão de obra e ausência de gestão e fiscalização. Geralmente, toda equipe, né, de instalador fotovoltaico, ela vai ter um líder, né, como se fosse uma pessoa responsável por toda a equipe, né, que vai estar respondendo diretamente ao superior imediato. Esse líder, ele é, em geral, aquela pessoa que tem um tempo maior de vivência, né, de experiência na área, que conhece por mais tempo a instalação desses sistemas, ou uma pessoa que tem uma graduação, né, um curso técnico, uma certificação a mais do que os outros membros da equipe, mas geralmente vai ter esse cabeça da equipe que não pode, de forma alguma, ser uma má mão de obra, ou uma mão de obra com má qualidade, né? Justamente porque ele vai encabeçar todo o restante da equipe. Então, tem que ser uma pessoa com o máximo de preparação técnica possível. Comissionamento, vamos falar sobre essa etapa, né, na nossa última aula. E manutenção periódica, pessoal, através de falha de monitoramento e falha de inspeção periódica, também pode gerar algumas falhas. Vamos falar então sobre cada um desses setores, né? Com relação à fase de pré-projeto, a única coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que essa questão da desonestidade, irresponsabilidade ou falta de preparo vai gerar uma tensão se surgir por conta disso, alguma falha no sistema, algum problema não previsto, isso vai gerar uma tensão entre vocês, que são a empresa, e o cliente de vocês. Essa tensão, pessoal, essa insatisfação do cliente é absolutamente negativo para a imagem da empresa. Da mesma forma que o marketing boca a boca, ele pode e vai impulsionar vocês profissionalmente e a empresa de vocês, ele pode também puxar para baixo, né? Manchar a imagem da empresa se vocês deixarem margem para isso, né? Se vocês trabalharem com essa desonestidade ou essa irresponsabilidade que nós estamos falando, né? Bom, em termos técnicos, na etapa de pré-projeto, para evitar falhas mais graves, a gente sempre recomenda que vocês utilizem a fatura de energia e o histórico de consumo do cliente da fatura mais recente para poder dimensionar o sistema. Ah, professor, mas eu posso fazer também o dimensionamento a partir das cargas instaladas que eu conheço do meu cliente. Poder pode, né? Isso aí não é algo impossível ou errado. Mas, se vocês utilizam o próprio histórico de consumo, as chances de vocês errarem o dimensionamento real do cliente de vocês, tanto para mais como para menos, serão chances baixíssimas, né? Porque você vai estar trabalhando em cima daquilo que está sendo registrado na realidade pelo consumo do seu cliente, né? Então, isso ajuda a minimizar erros. Dica para vocês, existem alguns softwares, alguns programas de computador que nessa etapa aí de dimensionamento podem auxiliar muito vocês. E aí eu trago basicamente duas dicas de dois softwares, que é o PVSYST e o PVSOL.
eu trabalho com esses dois, né? Então posso assegurar para vocês que são softwares muito, como é que eu posso dizer? São muito bons, né? Eles trazem resultados muito bons para essa etapa de dimensionamento. E também dá para simular a operação do sistema fotovoltaico antes mesmo de fazer a instalação dele. Então, é uma ferramenta que vocês podem utilizar até para se sentir mais seguros, né? Para ter um embasamento a mais no processo de dimensionamento, para quem for trabalhar com isso, né? Aqui é só dica, tá, pessoal? Bom, agora eu vou querer a participação de vocês, mas antes de fazer a pergunta, porque eu vou querer que vocês utilizem aí o nosso chat para participar comigo, eu vou dar uma lida aqui para responder as últimas dúvidas que vocês incluíram no nosso chat. Já vi que o Gui está falando do Sul, né? Pelo sotaque. Tem que saber o nome, vale a pena encarregado e também empresa ter ferramental, certo? Que mais? É gratuito? Esses softwares, pessoal, eles não são gratuitos, né? Vocês têm que pagar pela licença, mas eles têm uma versão grátis, que é uma versão de teste, que vocês podem utilizar pelo tempo que vocês quiserem, sem pagar absolutamente nada. A única diferença é que a versão teste ela não vai possibilitar que vocês utilizem todas as ferramentas do software. Algumas vão ficar bloqueadas, naturalmente, né? Mas quem quiser utilizar, né, como ferramenta de trabalho oficial, realmente, eu sugiro que vocês paguem a licença. Não me perguntem quanto que está a licença, porque eu não lembro mesmo, né? O que eu estou utilizando quando eu utilizo é cadastrado já por uma empresa, então não sou eu que faço o pagamento da licença, então não vou saber dizer para vocês, mas eu sei que é paga. Por que dimensiona o sistema pela média e não pelo pico de consumo do cliente? Olha, o pico de consumo do cliente nem sempre revela um consumo, um valor contínuo ou um valor frequente de consumo do seu cliente. Se você pega o valor de pico, você pode estar correndo o risco de pegar um mês, um único mês do ano, em que o seu cliente ele consumiu o dobro da energia que ele consumiu no restante dos outros meses do ano. Então, se você dimensionar o sistema pelo valor de pico, existem grandes chances de você superdimensionar o sistema fotovoltaico. Ou seja, dimensionar para atender uma realidade que não é a realidade comum daquele cliente. É uma realidade esporádica de um mês ou outro, e isso vai realmente encarecer o sistema para nada, né? Esses slides estão sendo já disponibilizados para vocês, né? No link de material de aula que eu mando aí nos grupos do WhatsApp. Que mais? Essa versão gratuita, você consegue gerar uma proposta? Rapaz, veja, no software, nesses dois aí, tanto o PVSys quanto o PVSol, o que ele gera para vocês é um relatório com os dados simulados, né, os dados de dimensionamento. Esse relatório vai trazer informações como gráficos, valores em quilowatt-hora, valores em quilowatt, perdas, todas as informações que vocês podem incluir no orçamento. Ele não já vai dar para você diretamente um orçamento elaborado do sistema, mas ele vai apresentar informações, né, que vocês podem retirar do relatório e incluir no orçamento de vocês, né, de forma personalizada. Média mensal para um arranjo ideal para o inverno, que a irradiância menor, um arranjo certo.
Gui, se eu entendi essa pergunta que você fez, se refere às variações sazonais, né? Verão, inverno, outono, primavera, ao longo do ano. Quando você pega a média, basicamente você consegue equilibrar a geração do seu sistema para atender mesmo os períodos de menor incidência de radiação. Seria no caso do inverno, né? Que é geralmente onde nós encontramos aí o menor índice médio mensal de radiação nos sistemas. Então, mesmo utilizando o valor médio, você acaba cobrindo essa questão aí. Pessoal, pergunta. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui a imagem. Só um pouquinho, espera aí. O que vocês acham que aconteceu nesse caso aqui? O que essa imagem que eu estou projetando aí para vocês, ela está passando de informação para a gente? O que vocês acham que aconteceu aí nesse caso e por que aconteceu o que aconteceu? Né? Quero que vocês, por favor, participem, né, comigo agora. Coloquem os palpites de vocês aí, tá? Nos comentários, porque assim que vocês colocarem as ideias aí de vocês com relação aos problemas que aconteceram, eu faço as considerações. Pessoal, estou vendo aqui, tá? Os comentários de vocês. Podem responder. Estou lendo todos. Excesso de peso, estrutura não aguentou, falta de cálculo. Certo. Exatamente. Exatamente, pessoal. De uma forma geral, né, todas as respostas que vocês colocaram estão corretas, né? O que aconteceu no caso dessa imagem foi exatamente uma falta de análise estrutural do telhado para saber se o telhado dessa edificação, para saber se essa estrutura suportaria a carga adicional das placas, o peso dessas placas. Eu falei para vocês que uma placa, em média, ela vai pesar cerca de 22 a 23 quilos, 23 quilos e 600 gramas, por aí. Olha a quantidade de placas que nós temos instaladas só nesse telhado aí, né? Que a imagem já mostra para a gente que o telhado já cedeu, né? Ele já se encontra aí no momento em que ele não suportou o peso e cedeu. Pessoal, o que acontece? Em situações como essa, eu costumo dizer que existe uma combinação de dois erros aí. O primeiro deles é a falta de conhecimento técnico ou de mão de obra devidamente qualificada, e o outro erro também seria a desonestidade da empresa. Por que eu falo isso? Vamos imaginar que você se depare com uma situação de um cliente que tem, né, um telhado de dimensões consideráveis, um telhado muito grande, e aí o cliente fala para você que ele quer que você faça a instalação do sistema, né, de acordo com a demanda de 4 unidades consumidoras, por exemplo. Aquela a que o sistema vai ser instalado e outras 3 ou 4 unidades a mais para poder utilizar o sistema de compensação de créditos. Se eu tenho bastante espaço de telhado e eu tenho um aval, uma carta branca do meu cliente para poder investir, né, ou dimensionar o maior sistema possível, eu posso ficar tentado pelo dinheiro, né, pelo retorno que isso vai me dar, porque quanto maior o sistema, maior vai ser o meu ganho, e fazer uma instalação irresponsável como foi essa.
sem uma análise da estrutura do telhado para saber se ela suportaria o peso adicional das placas, né? Em geral, pessoal, para sistemas grandes como esse, né, que envolve uma grande quantidade de placas, a gente precisa sim levar em consideração uma análise estrutural da estrutura do telhado, para saber se ele vai suportar a quantidade de módulos a ser instalado. Ah, professor, mas eu não sei fazer isso, né? Eu não conheço a parte estrutural civil. Nem é para vocês conhecerem, né? A gente não sabe tudo, pessoal, obviamente. Então, nesses casos, né, você deve sim ter uma noção para saber se o telhado precisa ou não, pelo menos, de uma avaliação. Se você identifica que as condições do telhado estão precárias e há a necessidade de avaliação, basta fazer uma terceirização, por exemplo, da mão de obra de um técnico de edificações, de um engenheiro civil, para fazer a avaliação estrutural e emitir o laudo estrutural, já com todas as adequações que, porventura, podem ser necessárias que sejam feitas antes da instalação do sistema, né? Tem várias imagens aí trazendo essas situações ou situações parecidas, e vocês vão ver que não é tão incomum a gente ter esse tipo de coisa acontecendo na prática, não, tá? E nessa outra imagem aqui, pessoal, a imagem da direita, o que é que vocês acham que aconteceu? O que está sendo mostrado aí nessa imagem? Olha só, o Rinaldo falando aí pra gente, né? Que lá na cidade dele, um supermercado teve que trocar o telhado para instalar as placas. E é o que eu estou falando mesmo, né, para vocês, em termos de adequação. É isso que seria adequar, né, a estrutura ao novo cenário que essa estrutura vai estar envolvida, que é um cenário onde vão haver várias placas instaladas sobre ele, né, sobre o telhado. Então, existe um peso considerável a ser considerado também. Tá. As respostas de vocês aí, com relação à segunda imagem, né? Queimou, pegou fogo, sobrecarga, certo? Ficou exposto ao calor? Não. O calor é proveniente aí das condições ambientais, né? Climáticas, vamos colocar dessa forma, não seria suficiente para gerar esse tipo de situação. Entrou em curto, arranjo de módulos gravam 5K, inversor 3K, fio de seção incorreta, ok. Famosa gambiarra, né, pessoal? Ligaram muita coisa junto e fechou curto. Rapaz, na verdade não houve, né? Já respondendo aí para vocês, nessa segunda imagem ela não se refere a um curto-circuito, né? Se refere sim a uma sobrecarga do inversor. Ou seja, foram conectados a esse inversor uma quantidade de módulos muito maior do que a capacidade limite do equipamento, do inversor. E essa sobrecarga tamanha, né, pelas questões aí, né, pelos limites térmicos do próprio equipamento e dos cabos também, né, que chegam até ele, gerou esse incêndio, né, no equipamento. Ele pegou fogo realmente. Esse, pessoal, é um caso mais extremo, tá? Obviamente, a gente não anda vendo o inversor pegando fogo por aí, mas a imagem ela existe e está presente no material para falar para vocês que não é impossível, não é improvável que isso aconteça, né? É realmente algo que pode acontecer.
Eu me arriscaria a falar para vocês aí que uma outra coisa, além dessa sobrecarga que, enfim, afetou, né, e fez com que o inversor chegasse a esse estado, é a falta de uma string box, né? Essa entrada aí dos cabos que vêm dos módulos para o inversor, ela é uma conexão feita de forma direta, sem passar antes por um quadro de proteção e por dispositivos de proteção que teriam identificado essa sobrecarga antes dela chegar no inversor e desarmado o sistema antes que chegasse nesse ponto, né? Mas os cabos não passaram por uma string box, logo não houve nenhum tipo de dispositivo de proteção capaz de identificar, né, essa situação de sobrecarga e atuar abrindo o circuito. Então, infelizmente, chegou nessa situação aí. Pessoal, uma outra coisa, né, um outro fator que pode contribuir aí, né, para alguns acidentes de ordem mecânica do sistema, são aqueles acidentes que envolvem a carga dos ventos, né? Os ventos, eles podem, a depender da sua velocidade, né, a depender do local, né, da região onde o sistema fotovoltaico vai estar instalado e a forma com que essa instalação vai ser feita, a carga dos ventos pode sim também ser um agravador, né, ou um causador mesmo de acidentes. Esse tipo de instalação que vocês estão vendo aí na foto, né, que são sistemas instalados sobre solo e com inclinação acentuada dos módulos, é um prato cheio para acidentes devido à carga dos ventos. Imaginem que o vento, na sua circulação aí no ambiente, ele vai exercer uma certa força aqui, ó, na parte posterior dos módulos, né? Isso aí tem a ver com a própria circulação de vento no local. Se essa velocidade dos ventos, ela é considerável, é uma velocidade relativamente alta, o que nós vamos ter, pessoal, é que esse vento aí pela parte de trás dos módulos vão estar exercendo uma força que tende a arrancar os módulos da estrutura, né? Porque eles estão realmente numa posição de inclinação desfavorável a isso. Ah, professor, mas não tem como ter um acidente por conta dos ventos puramente. Será, pessoal, que não tem? E essa imagem aqui, ó. O que é que vocês me dizem dessa imagem? Isso aqui é uma usina fotovoltaica que foi instalada sob solo, né? Vocês estão vendo aí na imagem. Módulos inclinados e em determinado dia, né, a velocidade dos ventos foi tanta que acabou arrancando os módulos fotovoltaicos da estrutura de suporte e fixação, né? Então, percebam a gravidade, né, e o prejuízo com relação a esse tipo de situação, porque os módulos que foram arrancados e aqueles aí que acabaram se chocando, né, com esses módulos arrancados, eles vão estar prejudicando todo o sistema. A gente falou sobre isso. Módulos danificados geram menos, conectados em série com outros módulos saudáveis, sadios, vão prejudicar a geração, limitando essa geração, a geração do sistema. Então, tem que trocar todos os módulos que foram danificados devido a esse acidente. Na imagem da direita, nós vemos uma cobertura, né, de um pátio, de uma concessionária de veículos, e essa cobertura que também foi utilizada como base, né, para a instalação dos módulos e não foi feita uma avaliação estrutural inicialmente, ela não suportou o peso e cedeu em cima dos pobrezinhos aí dos carros, né,
E aí o prejuízo foi dobrado, porque não só por parte do sistema fotovoltaico em si, mas também por conta dos veículos, né? Enfim. Outra imagem, cadê? Olha aqui, pessoal. Faltou engenharia ou foi culpa do vento? Né? Na verdade, aqui a gente tem uma combinação de duas coisas, né? Tanto a ação do vento, como a questão da ausência da análise estrutural, onde essa estrutura não suportou o peso dos módulos instalados e cedeu também. Né? Mais um exemplo do que nós acabamos de falar. Deixa eu limpar aqui a tela. Tá. Pessoal, incêndio nessas proporções e nessa caracterização que vocês estão vendo aí na imagem, não é tão comum de acontecer. Porém, também não é impossível. Vejam a foto que eu trago para vocês, que é uma foto real. Os incêndios, eles podem ser causados porque nós temos, na grande maioria dos sistemas, módulos fotovoltaicos, que são componentes energizados, instalados próximos a material combustível. Se nós olhamos para um telhado cerâmico, que é inclusive o caso aí da imagem, né, que eu trago para vocês, e eu tenho um sistema fotovoltaico instalado sobre esse telhado, eu tenho as duas coisas, ou melhor dizendo, as três coisas que eu preciso para pegar fogo na situação. Primeira delas, fonte de energia, módulos energizados, né? Qualquer faiscamento aí pode ser considerado uma fonte de energia. Segundo, oxigênio. O oxigênio é chamado de comburente. Qualquer tipo de reação química que gera calor, né? Exemplo, um incêndio, né? Precisa do oxigênio e do combustível, que no caso do telhado cerâmico pode ser entendido como as próprias madeiras do telhado. Então, se você tem comburente, que é o oxigênio, combustível e uma fonte de energia, que seria o próprio sistema fotovoltaico, essa combinação é perigosa e pode gerar, né, essas situações de incêndio. Como eu falei para vocês, é menos comum, realmente, mas não é algo improvável ou impossível de acontecer. Aqui coloquei para vocês algumas normas técnicas com relação à análise estrutural, né? Mas eu não vou, obviamente, falar em detalhes sobre elas, porque vocês não precisam conhecer essas normas estruturais de cabo a rabo. Né? Quem vai ter que conhecer isso é o profissional que vocês vão trabalhar com, né, para fazer a avaliação lá da estrutura do telhado. Mas coloquei ela aí no material para que vocês tenham essa fonte de consulta também. Situações comuns na análise estrutural aí, pessoal. Telhado e edificação foram construídos sem projeto ou o cliente não possui mais o projeto. Então, como é que você faz, né, essa avaliação? Segunda situação, a empresa instaladora não se preocupa em avaliar a estrutura antes da instalação. Nós vimos que essa falta de preocupação da empresa levou a essa situação aí, né? Então, assim, será que não vale a pena realmente essa análise estrutural? Terceiro ponto, o cliente não sabe que é um problema ou sabe, mas não quer pagar o preço do reforço estrutural, que pode acontecer também. E aí eu abro outro parênteses para falar aqui para vocês o seguinte. Falar baseado na minha experiência, se fosse eu, né, à frente de um processo de instalação de uma empresa, trabalhando com um cliente que não quer, que não aceita o aumento no orçamento do projeto para que seja feito uma análise estrutural. Se eu me deparo com um cliente desse tipo, eu vejo que o telhado precisa desse reforço, mas ele não quer pagar,
o adicional por isso, eu prefiro me isentar do trabalho, para não correr o risco de um eventual acidente acontecer e a minha imagem profissional no ramo, ali na área de instalação, ficar prejudicada. Algumas pessoas vão pela onda do cliente, que está pagando, né, e acabam sofrendo as consequências depois. O caso pitoresco é aquele em que o cliente entende a necessidade do reforço, mas ele confia mais no serralheiro do que ou no pedreiro do que no profissional devidamente qualificado para avaliar a estrutura do telhado. Pessoal, os clientes vão querer baratear os serviços o máximo possível em qualquer situação. Acho que isso não é novidade para vocês. Então, é importante ter uma comunicação efetiva, né, uma boa relação com os clientes de vocês, porque caso contrário, né, vocês não vão conseguir convencê-los do que precisa ser feito, e se forem como eu, vão acabar perdendo o cliente, para não se prejudicar, né, frente ao mercado. Né? Então, assim, isso é prática, isso é o dia a dia. Tentar sempre convencer o cliente, né, ou fazer o correto sem aumentar o orçamento de forma significativa, para que vocês tenham as instalações tecnicamente adequadas, certo? Turma, na próxima aula, na aula da próxima semana, nós falaremos sobre manutenção. Aliás, não, perdão. Antes disso, existem uma série de outros slides ainda, onde nós vamos trabalhar essa parte de falhas ainda, tá, pessoal? De falhas técnicas. E eu acredito que na próxima aula a gente finalize essa parte de falhas técnicas e já entre na parte de manutenção e limpeza dos sistemas fotovoltaicos, tá? Nesse momento vou dar uma olhada aqui nos comentários de vocês, tirar algumas dúvidas e aí a gente faz o encerramento da aula por hoje. Deixa eu achar aqui qual foi a pergunta. Primeira, né? As placas podem substituir um telhado em cima de uma laje? Pode. Em cima de uma laje. Entendi o que você quis dizer. Pode. Agora sim, pessoal. Nem sempre vocês vão conseguir, pelo tamanho, as dimensões da placa, adequar todas elas exatamente nas dimensões do seu telhado, né? Isso também é algo que precisa ser levado em consideração. Em termos práticos, sim, já existe a laje, né, para fazer a proteção, você quer simplesmente utilizar ela ali para cobrir toda ela com módulos fotovoltaicos, não vejo problema, mas levando as devidas considerações, né? Próxima pergunta. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui qual foi a próxima pergunta. Aqui no Rio de Janeiro estão colocando muito telha de PVC. Será que não é indicado colocar nesse tipo de telhado? Telha de PVC. Eu não. Que telha é essa? Não sei se eu conheço essa telha não. Tem que dar uma olhada para saber qual é a telha e dar minha opinião sobre ela para vocês. Não faz para não sujar o nome da empresa corretamente. Pode fazer um contrato para o cliente se responsabilizar caso ele não aceite o reforço estrutural? Pode. Ainda assim eu faria? Não faria. Porque mesmo que você esteja coberto com o contrato, no final das contas, o que as pessoas vão fazer, né, a sociedade em geral, é associar o nome da sua empresa com a falha que aconteceu, né, o prejuízo, o dano, com ou sem contrato. Então, esse prejuízo ele é ainda maior.
E na praia, professor, esses arranjos têm que ter manutenção mais frequente por causa da maresia? Sim. O ideal, né? O ideal é que essas inspeções periódicas, manutenções periódicas, sejam feitas com mais frequência, justamente pela característica abrasiva do local. Tá? Então, está correto na sua colocação. Vocês acham tranquilamente aí no Google o site desses softwares, tá? Só botar o nome deles, vocês encontram facilmente. O exercício da semana passada, vou disponibilizar para vocês ainda, tá? Vou mandar amanhã, pessoal, que eu acabei esquecendo. Placas mal conectadas podem conduzir eletricidade através das chuvas? Não, pode não. Imita a colonial, né? A telha de PVC. Vou dar uma olhada nessas telhas aí. Mais alguma coisa? Bom, turma, o restante aqui dos comentários de vocês são conversas entre vocês mesmos, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Demais dúvidas, entrem em contato comigo pelos nossos canais de comunicação ou tragam na próxima aula, tá? Amanhã eu vou estar enviando no grupo aí de vocês uma mensagem com o link de material de aula já atualizado com o material que foi apresentado hoje, material apresentado na aula passada e alguns exercícios de fixação para vocês, certo? No mais, bom restinho de semana para todos, bom São João, né? Não aglomerem, aqueles que forem aproveitar aí a data, né, comemorativa, e se cuidem, tá, pessoal? Semana que vem estaremos juntos aí, se Deus permitir, tá? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa noite aí para vocês. Valeu, pessoal.